Fala, senhoras e senhores, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Nesse vídeo, eu vou falar sobre a nova ferramenta do V-Ray chamada Deco. Ela chegou, se eu não me engano, nessa última atualização 2 do V-Ray 5. Ela serve basicamente para você projetar materiais em cima de objetos que já possuem algum material ou até que não possuem nenhum. Vamos para o vídeo para ver como é que isso funciona. Estamos aqui no 3D Max, então a gente vai criar aqui um plano. Vou colocar aqui um 100%. Vamos jogar ele aqui por zero, só para manter tudo organizadinho e tirar esse grid horrível que eu detesto. Vamos abrir aqui as nossas layers para a gente poder selecionar tudo com mais facilidade e vamos criar o nosso decal. O decal, ele é esse símbolozinho que fica aqui no menu do V-Ray, ou a gente pode achar ele vindo aqui em V-Ray. E aqui está o nosso V-Ray Decal. A gente clica e ele vai criar esse gizmo para a gente. E basicamente, tudo que tiver dentro do gizmo, ele vai projetar o material que foi atribuído ao Decal. Uma coisa importante que tem que se ter em mente é que para a gente ver o resultado da projeção do Decal é só no render. A gente não consegue ver isso direto na viewport. Então, para resolver isso, a gente vai criar uma luzinha aqui para a gente conseguir enxergar o que está acontecendo. A gente pode ocultar ela só para a gente ter um render. Vamos abrir aqui o nosso editor de materiais e vamos criar um material aqui, um V-Ray padrão mesmo, e vamos atribuir aqui ao nosso Decal. Agora, vamos abrir aqui um render preview e aqui está o nosso Decal. Ele projetou o material atribuído a ele direto aqui na superfície do nosso objeto. Lembrando que, deixa eu travar aqui o nosso render na nossa vista de perspectiva. Beleza? Lembrando que, se o objeto sair fora do gizmo do Decal, ele para de projetar. Então, tanto para cima quanto para baixo, se estiver fora do gizmo, ele para de projetar. Então, vamos aqui para as nossas configurações do Decal. Aqui a gente pode habilitar e desabilitar ele. Aqui a gente tem os controles de tamanho. Vamos colocar aqui um cubinho de 50. E aqui a gente já tem a projeção. Essas configurações aqui eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Vamos começar aqui pelo Mask. O que, que o Mask faz? Ele cria uma máscara para o nosso material. Então a gente pode vir aqui, por exemplo, e atribuir um bitmap. Eu já deixei alguns bitmaps aqui separados para mim fazer algumas explicações para vocês. Vamos escolher um aqui e a gente vê que ele usa essa máscara na projeção aqui que ele faz do nosso material. Aqui ele inverteu e eu vou explicar por quê. Vamos abrir aqui o nosso editor de material, copiar para cá, ok. Vamos diminuir aqui um pouquinho e a gente pode ver que o nosso mapa de preto e branco é o mapa que ele usa para poder entender aonde que ele tem que projetar e aonde ele não tem que projetar. Então, basicamente, como a gente pode ver aqui, o branco é onde ele projeta o nosso material e o preto é onde ele não projeta. Então, a gente pode puxar para cá, vamos em Maps, General e vamos colocar aqui um Color Correction. E nesse Color Correction, a gente vai inverter o nosso mapa e vamos copiar de volta aqui para o Mask. E agora ele projetou ali para a gente o nosso Mask com o nosso material. Outra coisa muito importante de ter em mente é que, por exemplo, o Mask que eu estou usando aqui, ele é uma imagem quadrada. Então, eu usei aqui um Decal quadrado. Se a gente usar um Decal que não tem a mesma proporção da nossa imagem, ele vai distorcer a nossa imagem. Então, vamos alterar aqui e vocês podem ver isso ali na prática e ele distorce a nossa imagem. Então, sempre que for criar um Decal aqui,
tenta manter a mesma proporção da imagem que vocês vão usar na máscara para que ele não distorça essa máscara. Continuando, aqui nós temos o nosso normal angle. O normal angle ele vai definir até que ângulo o decal vai projetar o nosso material baseado no ângulo do normal do nosso polígono. Então vamos lá, vamos deletar aqui esse plano, vamos parar aqui nosso preview e vamos criar uma esfera para vocês entenderem como é que isso funciona. Botar aqui a esfera totalmente dentro do nosso decal. Vou aumentar aqui um pouquinho a altura, para ele cobrir totalmente a nossa esfera. Vamos dar aqui um Shift F, para a gente ver exatamente o que vai ser renderizado. Vamos abrir novamente o nosso preview. E aí está o nosso símbolo projetado em cima da nossa esfera. Eu vou tirar aqui o Mask, para poder explicar como é que isso tudo funciona. Então aqui nós temos um normal angle de 90 graus. Como é que isso funciona? Aqui na nossa esfera, a gente tem esse ponto de projeção do decal. Então aqui é o ângulo zero, e conforme ele vai descendo a nossa esfera, ele vai aumentando esse ângulo. Então ele vem aumentando aqui, e quando ele chegar aqui é onde bate os 90 graus. Então vocês podem ver que aqui ele projetou até a metade da nossa esfera, que é justamente onde bate o ângulo de 90 graus. Se eu diminuir esse ângulo para 45, por exemplo, ele vem aqui do zero, vem aumentando. Quando chega a 45, ele para de projetar o nosso material. E eu posso aumentar isso aqui também, por exemplo, para 130, e aí ele começa a projetar na parte de baixo também da nossa esfera. Aqui o ângulo máximo seria 180 graus, e ele projeta o material em qualquer ângulo que tiver dentro do gizmo do nosso decal. Então vamos voltar aqui o nosso normal angle. Vamos botar aqui, por exemplo, 60 graus. E ele já ajustou aqui para projetar uns 60 graus. E vamos habilitar o nosso fade out. O que, que o fade out ele faz para a gente? Eu vou habilitar ele aqui. E vocês podem ver que ele está no ângulo de 180 graus. Então o que, que acontece? Ele tem aqui o ponto zero. Ele vem projetando até ele completar os 60 graus. E do ângulo de normal angle até o ângulo final do fade out, ele cria esse degradê para a gente aqui fazendo a mesclagem do nosso material. Então, por exemplo, eu tenho aqui um ângulo de 60 e eu vou botar aqui 90. Então, nós temos aqui 60 graus e até chegar no 90, que é o centro da nossa esfera, ele cria esse degradê aqui para a gente. Só que esse ângulo do fade out, ele nunca pode ser menor do que o ângulo de normal angle. Tanto que, se eu tentar colocar aqui um valor menor, por exemplo, 45, ele vai jogar 45 também no normal angle e ele ajusta aqui a projeção e a gente perde o efeito do fade out porque eles estão aqui com o mesmo ângulo. Então, o ângulo do fade out ele sempre tem que ser maior do que o ângulo do normal angle. Botando 60, a gente volta a ter o nosso degradezinho ali no nosso render. Então, agora, para a gente poder explicar esse order, que é o número de ordem de projeção do nosso decal, vamos voltar aqui para um plano para ficar mais fácil da gente visualizar isso tudo. Vamos criar um plano qualquer aqui. Ele já está dentro do decal. Vamos abrir o nosso preview. E aqui está o nosso decal projetando o material aqui em cima do nosso plano. Então vamos lá, vamos abrir o nosso editor de material. Vamos aproveitar já esse color correction que está aqui. Vamos deletar essa imagem. E agora, ao invés de eu fazer a máscara em cima do decal, eu vou fazer a máscara aqui direto no nosso material. Então eu vou recriar aquele símbolo que a gente tem aqui, usando a projeção do decal e o order. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos pegar esse decal, eu vou chamar ele de fundo, beleza? Vamos colocar ele aqui, order 1,
e vamos criar aqui o nosso material. Pegando esse Color Correction, a gente vai jogar ele aqui no nosso campo de Opacity e aqui a gente vai puxar o nosso bitmap. Vamos botar aqui fundo. Então aqui ele vai projetar essa esfera, que é a nossa máscara, aqui no nosso plano, sendo que ele projeta a cor do material. Então, como eu quero esse fundo de outra cor, vamos colocar aqui um amarelo, a gente altera a cor aqui e ele projeta para a gente. Continuando, eu vou clonar esse material. Deixa eu organizar tudo aqui. Vou clonar o nosso Color Correction. Vamos atribuir ele aqui novamente ao Opacity. E aqui eu vou puxar outro bitmap, que é esse círculo. Esse círculo, como eu quero que ele fique na cor preta, a gente vai alterar aqui a cor do nosso material. Vamos chegar aqui para o lado e eu vou clonar o nosso Decal. E vou chamar ele aqui de círculo. Beleza. Com o nosso Decal círculo selecionado, a gente atribui esse material aqui do círculo e ele já projeta aqui para a gente. Sendo que, vamos lá, o nosso Decal de fundo, ele está na ordem 1. Então, a gente tem que botar o nosso círculo na ordem 2. Quanto maior o número de ordem, mais em cima ele vai ficar das outras projeções. Então, o nosso círculo ele tem que ser o 2. Porque se ele ficar abaixo, vamos colocar aqui fundo vamos colocar aqui o 3, e o círculo 1, vocês podem ver que o fundo ele veio para cima do nosso círculo, porque esse contorno aqui ele é um pouco maior do que o que aparece aqui. Então vamos voltar aqui. O círculo é o 2 e o fundo é o 1. E aqui a gente tem a projeção correta. Continuando, a gente pega o nosso Decal, vamos clonar novamente e vamos chamar de símbolo. E esse aqui vai ser o 3. A gente já deixa ele selecionado. Vamos no nosso editor de material. Vamos clonar novamente. Colocar aqui no nosso Opacity. Vamos puxar o nosso bitmap, que é esse aqui. E vamos atribuir esse material ao Decal símbolo. E ele projeta aqui em cima dos outros Decals. Novamente, o símbolo é ordem 3. Então, se eu pegasse o fundo e colocasse ele ordem 4, ele fica em cima de todos os outros. Então, esse order ele funciona só para a gente organizar melhor a ordem de projeção dos nossos materiais. Segundo o site do V-Ray, se a gente tiver vários decals com o mesmo número de ordem, ele vai levar em consideração o tamanho do gizmo de projeção para poder definir o que vai ficar em cima e o que vai ficar embaixo. Então isso acaba gerando para a gente um resultado meio imprevisível. Então eu recomendo sempre que vocês usem aqui o número de ordem certinho da forma que vocês querem que isso seja projetado. Continuando aqui, a gente tem o exclude, que serve para a gente excluir objetos que a gente não quer que recebam projeção. Por exemplo, vamos criar aqui um box, vamos trazer esse box para dentro do nosso Decal e a gente pode ver ali que ele está recebendo a projeção de todos esses Decals porque ele está dentro do gizmo. Mas, por exemplo, vamos colocar ele só aqui na parte do fundo, vamos selecionar
o nosso decal fundo, vamos vir nas configurações e vamos excluir o box. Vamos dar OK. E agora o box, ele não tem mais a projeção do nosso decal de fundo. Mas, se a gente continuar aqui mexendo nele, ele recebe a projeção dos outros decals que a gente não incluiu ele na lista de exclusão. Então, basicamente, é para isso que serve esse botão de exclusão do nosso decal. Agora a gente criou aqui o nosso símbolo, a gente pode criar um efeitinho usando o mask. Por exemplo, vamos pegar aqui o decal de fundo, e por isso que eu dei preferência a fazer todos esses recortes aqui em cima do próprio material ao invés do mask. Que agora a gente tem o mask disponível para poder fazer outros recortes se a gente quiser. Então a gente vai fechar o nosso preview aqui. Vamos vir aqui no nosso mask. Vamos colocar aquele Color Correction. Vamos abrir o nosso editor de materiais, copiar esse Color Correction para cá e vamos puxar um bitmap. Eu separei um bitmap aqui, que ele é preto e branco, mas como vocês sabem, no preto ele não projeta nada e no branco é onde ele projeta. Então a gente vai usar novamente o Color Correction aqui para poder inverter as cores desse bitmap e vamos copiar esse Color Correction aqui para o mask, que já até estava, nem precisava copiar. Mas a gente vai copiar também aqui para o mask dos outros decals. E vamos gerar novamente aqui o nosso preview. E a gente vê aqui as falhazinhas que o nosso mask gerou. Então, para esse vídeo é isso. Se vocês curtiram e quiserem dar aquela moral para o amigo, vocês já sabem o que fazer. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.